Aleluia, você está bem? Todo mundo está bem, né? Graças a Deus. Hoje tem muita coisa boa para acontecer. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas como hoje é o Dia das Mães, eu tenho um bombom para compartilhar com vocês. Um bombom de chocolate 80%. É gostoso, eu gosto. Quem gosta de chocolate 90%, 80%? A maioria só quer o leite, né? Mas é bom, irmãos. Gosta, André? Chocolate amargo é uma delícia. Só que não é 90 não, acho que é 100%, né, André? Amargo. Aleluia. Mas é benção, irmãos. Não vou falar nada da minha cabeça aqui. É a palavra. E no culto de ceia a gente gosta de trazer informações para edificar, para corrigir o corpo, né? Quando precisa. E eu sei que uma boa parte aqui vai servir como vacina, né? Mas se para você for injeção, receba em amor, porque é para o seu bem. Amém? Eu gostaria que você abrisse aqui, o tema vai abranger também a própria ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, quando o apóstolo Paulo ele dá uma instrução à igreja de Corinto. Se você olhar o contexto, lá no primeiro versículo, você vai ver que o apóstolo Paulo ele cita algumas coisas, uma situação social, cultural, ele elogia e fala bem, né? Algumas coisas culturais envolvendo na época lá, o apóstolo Paulo traz esse assunto, elogia aquela igreja. E uma outra questão que ele reprova, que ele não elogia tanto assim. E ele fala exatamente a forma como aquela igreja ministrava a ceia do Senhor, a forma como as pessoas participavam da ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo foi pronto para corrigir. E ele dá a instrução do que ele recebeu da parte do Senhor. E você conhece esse texto, né? Versículo 23 diz assim, ó: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Eu estou olhando pela NVI, tá? Eu acredito que seja. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, eu gostaria que você guardasse essa palavra aqui, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Eu quero destacar aqui o versículo 29, que diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, diga, discernir o corpo. Discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Deixa eu só recapitular aqui um pouquinho o contexto, da última parte que ele reprova. O apóstolo Paulo ele estava reprovando exatamente a divisão que estava acontecendo lá. E existia uma evidência clara de que aquele povo estava dividido. E quando o apóstolo Paulo ele vem com essa instrução, não é nada inédito, porque dá a entender que essa instrução eles já tinham. E o apóstolo Paulo ele vinha exatamente repetir, falar novamente aquilo que ele recebeu do Senhor. E o que isso nos chama a atenção para a nossa vida hoje, e funciona da mesma forma, que de vez em quando a gente precisa voltar com algumas instruções para justamente não perdermos o foco ou não perdermos aquilo que é a essência. E principalmente quando envolve o corpo de Cristo. Nós, quando participamos da ceia do Senhor, e por mais que alguns até tenham um entendimento distorcido a respeito desse momento, quando participamos da ceia do Senhor, nós estamos confirmando, reafirmando o nosso compromisso e aceitação do grande sacrifício feito na cruz do Calvário por mim, por você. E que eu tenho comunhão com o corpo de Cristo.
E isso me chama a atenção para esse momento, quando eu participo da ceia, que não existe aquela coisa de ter comunhão com Deus e não ter comunhão com o corpo. Porque todos nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. Quando eu tento, de alguma forma, criar algumas articulações ou configurações para criar um outro tipo de evangelho, eu vou estar entrando numa situação errada, numa posição errada. Então, todos nós somos chamados, não somente para comer o pão, apenas um pedacinho de pão e beber o cálice, mas chamar também para uma reflexão. Será que eu entendo o propósito pelo qual eu estou participando da ceia do Senhor? Será que eu sei exatamente o que é discernir o corpo de Cristo? E é o tema da nossa mensagem hoje, discernindo o corpo de Cristo. Será que eu sei exatamente o que representa o pão e o cálice e a minha participação? Por mais que culturalmente nós celebramos aqui uma vez por mês, mas isso não é de forma religiosa, eu posso ministrar todos os dias. Será que quando eu como o pão e bebo o cálice, eu apenas só de uma forma simbólica que eu participo de uma igreja evangélica? Irmãos, envolve muita coisa. Então, eu quero levar você a entender e relembrar o propósito e o motivo pelo qual nós estamos aqui celebrando algo que foi ordenado por Jesus. Você está comendo comigo? Então, comendo, ó, você está comendo? Comendo a palavra? Ô, Glória, você está comendo a palavra? Então, coma aí. Aleluia, daqui a pouco você vai comer o pão. Então, entenda que tudo que nós recebemos da parte de Deus, tudo que Ele promoveu aqui, que é algo que Ele ordenou, é a oportunidade que nós temos de também trazer a memória. Eu entendo que é ser membro do corpo de Cristo. E aí, dentro desse contexto que o apóstolo Paulo traz, ele reprovando a divisão que estava muito claro, você pode ler depois, que não é esse o propósito. Porque o ajuntamento, naquela época, naquele momento, era uma outra coisa. Era apenas o ajuntamento. Mas não é esse o propósito. E eu quero trazer um texto aqui que vai nos ajudar também a trazer a memória de quem nós somos. E pessoas lá, um povo lá do Velho Testamento, que mesmo tendo uma realidade totalmente diferente da nossa hoje, serviu como exemplo, está servindo como exemplo para a nossa vida. Porque mesmo num contexto diferente, vale refletirmos a respeito da nossa realidade hoje. Porque qual é a ideia aqui? Se a gente resumisse aqui a própria carta, né, esse capítulo 11, é o apóstolo Paulo reforçando que existe um princípio que eu não posso esquecer. É reforçando que tem um propósito pelo qual que nos reunimos, que não pode ser modificado. É aquilo que Jesus estabeleceu. Eu não vou inventar nada. Eu não vou fazer nenhum arranjo para isso. Porque quando nós nos ajuntamos aqui, nos reunimos, é para melhor, não para pior. Amém, irmãos? Por isso que é importante a igreja estar unida. Por isso que é importante a igreja abraçar a visão. Quando eu crio uma coisa diferente da visão, eu estou dividindo. Eu estou fazendo diferente. Se é algo que Deus estabeleceu, por que eu vou inventar moda? Você está comigo? Agora vamos lá para o capítulo 10, só você voltar um pouquinho. E eu quero ler aqui, não tem como ler todo o capítulo, mas eu quero citar alguns versículos e uma história bem interessante que aconteceu exatamente com o povo judeu. E o apóstolo Paulo traz essa história para que possamos ver como exemplo, tomar como exemplo, uma situação que aconteceu com eles, mesmo uma realidade totalmente diferente da nossa. Vamos ler a parte do versículo 1, diz assim, ó. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob nuvem e todos passaram pelo mar. Versículo 2. Em Moisés,
todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Repito, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era quem, gente? Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais, como eles fizeram. Aí continua aqui no versículo 7. Não sejam idólatras. Eu costumo dizer que a cobiça é filha da idolatria. Repita aqui. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, 2 pontos. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Versículo 9. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não murmurem, e não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram, e eles como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre que quem tem chegado o fim dos tempos. Eu vou repetir aqui esse versículo 11. Essas coisas aconteceram e eles como exemplos e foram escritas como advertência. Diga, advertência. Para nós, sobre quem, presta atenção nessa última parte, por favor, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Você está comigo? Entenda aqui algumas coisas, eu quero destacar aqui. Vocês perceberam que aquele povo cada um recebeu o mesmo alimento, a mesma água, tudo aquilo que eles precisavam, todos foram alcançados. Mas você pode perceber que a história traz que algumas pessoas, e muita gente, né, não é algumas, muita gente se perdeu ao longo do caminho. E nessa realidade aqui, que de fato é totalmente diferente da nossa, até porque eles também nem eram nascidos de novo, entenda que na nossa realidade hoje, nós estamos expostos, irmãos, a uma palavra, a instruções que vai nos ajudar a permanecer de pé. Porque o fato aqui não foi falta de alimento, não foi falta de instruções. E aí eu posso destacar aqui 3 versículos nessa leitura que nós fizemos. Eu vou repetir aqui o versículo 6. Essas coisas ocorreram como exemplo para a nossa vida, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Então acredita-se que eles receberam a visão, eles foram alimentados. A palavra, eu posso considerar para a nossa vida hoje, a palavra como alimento, né, para a nossa caminhada, para a nossa permanência, né, permanecermos de pé. E o que me traz aqui como reflexão é que, ao longo da história, você vai perceber que essas pessoas, mesmo sendo alimentadas, mesmo recebendo as instruções, eles se perderam. E o que eu posso considerar e entender para a nossa vida hoje? Porque eu e você precisamos ter o cuidado de não perdermos aquilo que nós estamos recebendo nesse tempo. Até porque, irmãos, estamos vivendo os últimos dias. E o apóstolo Paulo traz exatamente essa instrução para um tempo onde estamos bem próximo ao fim. E esse relato aqui é um exemplo para que eu possa refletir. Tudo o que eu recebi da parte do Senhor, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu conquistei na cruz do Calvário através de Jesus. Jesus morreu por mim. Na oportunidade que eu tenho de estar participando da ceia do Senhor e trazer à memória exatamente tudo aquilo que Ele fez por mim para hoje eu estar aqui.
tudo aquilo que ele fez por mim, para hoje eu fazer parte do corpo de Cristo. Porque, como aconteceu lá, no que nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 11, possivelmente algumas coisas se perderam ao longo do tempo. E o apóstolo Paulo teve que trazer de novo: eu aprendi do Senhor. E é isso que a gente precisa permanecer, e é isso que a gente precisa defender. A gente não pode perder coisas. A gente está citando aqui a ceia, irmãos, mas a gente poderia pensar em outras coisas mais. Mas eu não posso perder algo que faz parte da nossa vida. Não é simplesmente comer e beber. Isso representa a comunhão no corpo de Cristo e com o Senhor. Então, se existe algo que está me tirando o foco, algo que está me deixando à margem daquilo onde eu deveria estar inserido, eu preciso rever. Então, quando eu pego esses dois elementos, eu preciso perceber, eu estou discernindo, eu estou entendendo por que eu estou fazendo parte disso. Porque senão, irmão, se eu permitir que algumas coisas entrem e saia do propósito, a gente simplesmente vai estar se reunindo para nada. A gente citou aqui o exemplo da própria cesta da abundância. Se a gente não tomar cuidado de um princípio que já deveria ser automático aqui, a gente não precisaria fazer qualquer tipo de coisa para isso acontecer, isso já tem que estar no sangue do povo. Porque isso que nós mostramos aqui é evangelho. Você está comigo, irmãos? Isso que nós exibimos aqui faz parte, é a nossa essência. Porque se há alguém passando por uma estação, como nós fazemos parte do corpo, esse irmão aqui não vai ficar sozinho. Ele não vai se perder. Nós estamos juntos. Um exemplo simples aqui, mas tem muitas coisas, irmãos. E a gente consegue perceber que o apóstolo Paulo, ele viu uma situação através de uma evidência que o povo estava dividido. E aí ele entrou com a correção. E aí, como ele próprio fala, se eu beber de forma indigna, entenda uma coisa: o Senhor nos tornou dignos através da cruz do Calvário. Mas eu posso ter um comportamento indigno. Eu posso participar de algo com uma motivação errada. E é importante a gente trazer o propósito, a essência do que é participar disso. Porque não é simplesmente comer e beber. Porque eu preciso lembrar que existem pessoas que estão próximas a mim, que Jesus também morreu. Jesus morreu pelo seu irmão que está do seu lado aí. Diga assim: Jesus morreu pelo meu irmão. Está do seu lado aí, atrás de você, na sua frente. Você está comigo, irmãos? Maravilhoso isso. Olha só o versículo 11. Essas coisas aconteceram e eles, como exemplos, foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, versículo 12. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Você está firme hoje? Então, você tem a oportunidade no culto de ceia para fazer essa reflexão a respeito do porquê eu estou participando disso. Entender, trazer à memória que eu faço parte do corpo de Cristo. Que eu não sou igreja individual, igreja coletivo. Diga assim: igreja não é individual, é coletivo. Nós somos a igreja. Eu sou a igreja. Tem alguma coisa errada. Então, esse pensamento errado pode tirar você da posição. Um entendimento errado a respeito do corpo de Cristo pode me colocar à margem. Então, a palavra ela entra justamente para corrigir, voltar à origem. Eu não posso me perder nisso. Você está comigo? Aleluia. Olha só o versículo 16 aqui. 1 Coríntios capítulo 10. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos
é uma participação do corpo de Cristo. Versículo 17. Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só. Aleluia! Pois todos participamos de um único pão. Oh, aleluia! Então entenda que você não pode ficar fora disso. Irmãos, o Ministério Verbo da Vida, a Igreja Verbo da Vida, Retiro dos Motoristas, é uma ferramenta pela qual nós usamos para nos reunir. Uma parte do corpo congrega aqui. O Ministério Verbo da Vida é uma ferramenta que me ajuda a cumprir o propósito. Porque nós entendemos que essa ferramenta chamada o prédio, ela só pode me beneficiar. Se o prédio, se a instituição, se a ferramenta instituição estiver me atrapalhando, é uma outra coisa. Mas já que você está aqui, já que você está sendo edificado e crescendo, essa ferramenta está funcionando. Mas, irmãos, o propósito maior, a visão maior como corpo de Cristo, aqui ou fora daqui. Isso me remete à visão de que eu não vou apenas simplificar toda a minha história aqui dentro, mas quando eu estou em outro lugar, eu preciso manter na minha mente, no meu coração, quem eu sou. E não deixar que as circunstâncias, que as coisas do dia a dia venham se perder, e a gente voltar aqui para lembrar, e a gente voltar no dia da ceia, aí chega aqui na igreja, e hoje tem ceia. Ih, rapaz, essa semana deu mole, essa semana eu fiz isso, essa semana eu roubei um pudim da geladeira, essa semana eu tratei mal a minha esposa, o meu esposo, o meu filho, né? E aí é muito comum, às vezes o crente, durante a semana, ser todo aleluiado para participar da ceia. Entenda, irmãos, que você participar da ceia por aquilo que você é, por aquilo que Cristo fez por você. Em relação ao que nós fazemos de errado, irmãos, nós voltamos à posição e nos consertamos com Ele. Mas eu não vou administrar isso, porque pelo fato de eu nascer de novo, irmãos, o Senhor me tornou digno de participar através do sangue dele na cruz do Calvário. E aí a gente entra em questões, irmãos, coisas que não vai ajudar em nada. Entenda, irmãos, que o texto que nós lemos aqui, por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Amém? Então, pelo fato de fazermos parte do mesmo corpo, nós não podemos andar divididos. Diga assim, somos um. Tem uma frase no Verbo da Vida lá na sede. Somos muitos, somos um. Todos nós somos membros do corpo de Cristo e precisamos uns dos outros. E o que a ceia do Senhor me remete é exatamente isso. Eu tenho comunhão com Deus e eu tenho comunhão com Cristo. Essa matemática, ela não pode ser dividida. Ela tem que ser somada. Se eu tentar dividir essa matemática, eu estou transformando em uma outra coisa. Eu estou criando uma outra visão. E talvez você até já ouviu falar a respeito disso, e é muito importante a gente tratar esse assunto, porque, às vezes, sem perceber, a gente vai gastando as nossas forças em coisas que não vai ajudar tanto assim, e aquilo que é essencial, aquilo que é importante, nós fechamos os olhos. Seja porque tem dificuldade de lidar, de enfrentar a situação, ou porque é algo que é de estimação e que você enxerga ali que possa ser que dê muito trabalho. Mas, irmãos, como é importante a gente olhar para justamente esses quartos escuros, se houver, se tem alguma coisa lá, luz tem que chegar e isso tem que estar exposto para justamente sair dali.
Porque tem coisas, irmãos, que pode travar, atrapalhar a sua vida. Nós estamos falando aqui de comunhão com o corpo. Nós estamos falando aqui de comunhão com Deus. Então, pode existir coisas assim. No texto que nós trouxemos aqui, há algo que aconteceu lá atrás. Cobiça entrou. Você lembra da história lá que eles fizeram um bezerro para si? Deixou entrar coisas lá. E, obviamente, que a própria palavra idolatria traz essa ideia. Eles olharam para dentro de si, olharam para o seu próprio umbigo, rejeitaram o senhorio do Senhor. Então, criaram artifícios para atender uma necessidade própria. E quando nós pensamos na palavra idolatria, eu vou me aprofundar um pouquinho, a primeira coisa que vem na cabeça do crente é adoração à imagem e escultura. Não significa que isso também não seja idolatria, é uma idolatria. Mas a idolatria ela pode envolver muitas coisas. O que é idolatria, para falar uma linguagem clara para você? É tudo aquilo que eu classifico como um Senhor que está à frente do nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo aquilo que nós colocarmos à frente de Cristo. Isso é idolatria. E a idolatria, irmãos, ela pode entrar em diversas áreas da nossa vida se a gente não tomar cuidado. A idolatria pode ser até mesmo um dinheiro, um bem que você tem, uma casa que você tem, o seu próprio umbigo pode ser o seu próprio Senhor. Agora, o sucesso da idolatria, irmãos, não é só relacionado às coisas más dessa vida. A gente pode pensar em coisas ruins, né, além das imagens e esculturas que claramente a Bíblia traz a respeito disso. Mas idolatria é algum senhor que pode ser prioridade na sua vida. Jesus precisa ser a prioridade na sua vida, na sua família. Então, o sucesso, a forma como a idolatria consegue êxito, é exatamente quando nós apresentamos coisas lícitas, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora, e colocamos à frente do Senhor. A idolatria pode até atingir os relacionamentos. Talvez o nível de relacionamento que você tem. Nada de errado, irmãos. E eu volto a dizer aqui, o sucesso da idolatria é exatamente quando entra coisas lícitas, coisas do nosso dia a dia, da nossa vida. Só que o problema é quando nós colocamos à frente, primeiro eu, primeiro as minhas coisas, depois o Senhor. Pode ser o seu esposo, pode ser sua esposa, pode ser seu trabalho, pode ser até o cachorro. Você está rindo? É verdade. Pode ser muita coisa, irmãos. Mas algo mais sério que nos chama a atenção com relação ao sucesso da idolatria é quando é o próprio umbigo. É olhar para a sua própria necessidade. Lembrando que todos nós somos membros do corpo de Cristo. Não é só você, não é só para você. O membro do corpo de Cristo nos remete também a pensar no outro. Ser membro do corpo de Cristo muda o meu comportamento, porque tudo aquilo que eu faço, se eu olho para a minha necessidade, o que isso pode representar na minha vida, fazendo parte do corpo? Eu preciso pensar. Porque a idolatria sorrateiramente tem entrado na vida de muitos crentes. E muitos crentes não estão percebendo isso. Porque eu posso classificar como senhores. Os senhores estão se apresentando. Os senhores estão batendo na porta. Os senhores estão cutucando. E a Bíblia chama até de tentação. Existe tentação. A tentação em si não é pecado, mas quando você abre a porta para o Senhor tentação, ele passa a ser colocado na frente. Entenda, irmãos, que a nossa responsabilidade aqui, como corpo de Cristo, é cuidar da nossa própria vida e pensar que pelo fato de eu fazer parte de um corpo de Cristo, nada que eu faça é apenas pensando em mim mesmo. Quando eu participo do pão aqui, bebo o cálice do Senhor, eu estou dizendo, eu tenho comunhão com o corpo. Olha que visão maravilhosa. Você está comigo? Se você continuar a leitura aqui, de 1 Coríntios capítulo 10,
O apóstolo Paulo, ele trata algumas coisas aqui, ele entra em questões de comida, irmãos. Questões de comida. E ele já começa a dizer aqui, deixa eu ver se eu acho aqui quando ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei levar por elas. Irmãos, estamos no outro nível. Nós não estamos, se você está começando agora, é muito comum acontecer isso, está aprendendo, está conhecendo a palavra, pastor, eu posso isso, pastor, eu posso aquilo, eu posso comer isso, eu posso comer aquilo outro. É muito comum acontecer, mas na medida em que você vai amando ao Senhor e conhecendo que você está em uma superior promessa, que você tem uma aliança com Ele, irmãos, independente de poder ou não, você vai fazer a vontade dEle. Irmão, você está no outro nível. Você está comigo? E o apóstolo Paulo, ele traz algumas questões aqui com relação à comida oferecida a ídolos. Você não vai comer, mas se você comer dando graça ao Senhor, amém, o Senhor recebe. Mas quando você deixa de comer, você está pensando mais no outro do que em você mesmo. Não a sua consciência, mas a consciência do outro. Olha só, entenda aonde o apóstolo Paulo está nos levando. A entender que eu não vou ficar preso a essas coisas. Eu não vou ficar preso ao que pode ou que não pode. Eu não vou ficar preso e permitir que algum senhor, sendo lícito ou ilícito, venha roubar a minha paz, venha tirar da posição. Porque quando ele fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei levar por elas, e o que nós entendemos? Há coisas que talvez o André aqui possa fazer, não tem problema nenhum ele fazer. Agora, a minha vida não está baseada no que ele pode fazer ou não, mas naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém, irmãos? Então, abra o seu coração para que você perceba que a nossa vida hoje, ela está pautada na palavra, e o nosso ajuntamento aqui, irmãos, representa muita coisa. Então, nada que eu faça aqui é apenas pensando em mim, olhando apenas para o meu Senhor umbigo, mas no meu irmão. E às vezes a gente coloca tantos senhores como artifício para a gente deixar de ser, deixar de fazer. Amém, irmãos? Porque algo me tirou de uma situação de conforto e a gente toma uma posição, decisões que vai afetar diretamente, irmãos, o corpo pelo qual eu faço parte. Então, irmãos, as escolhas que você faça nesse tempo como igreja é muito importante. Porque a visão, irmãos, não é só você se dar mal apenas, mas como você e eu fazemos parte do corpo, isso que eu faço, as decisões que eu fizer, as escolhas que eu fizer, pode afetar sim o corpo de Cristo. Isso é visão de igreja. Isso é visão de corpo. Então é sadio também você pensar na sua família, pensar em você, mas pensar que você faz parte do corpo de Cristo. Que você tem um irmão do seu lado, o mesmo irmão que está do seu lado. Cristo morreu por ele. E aí, se você continuar aqui, eu não vou ler, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, lá no finalzinho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, bem no finalzinho, quando ele fala aqui, lá no versículo 32, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Diga assim, eu não sou pedra de tropeço. Eu sou bênção para o corpo de Cristo. Aleluia. E você pode falar para o seu irmão, meu irmão, você é uma bênção na minha vida, assim como eu sou uma bênção para você. Pode dizer isso, querido? Aleluia. Tudo é permitido, né?
A referência aqui está em capítulo 1, versículo 10, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Olha só o versículo 24 aqui de 1 Coríntios, capítulo 10. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o do outro. Irmãos, eu estou trazendo aqui a visão de corpo. Então, cuidado com as suas decisões, cuidado com as suas escolhas, cuidado com o filho da idolatria chamado cobiça. Cuidado, que parece que não, mas isso pode afetar o seu corpo. E a igreja mais próxima de você, sabe onde é que é? A sua família. Aí você toma as decisões assim, na maior cara de pau. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala assim, se a motivação for para matar a fome, na nossa realidade não tem como. Mas naquela época era muita comida. Não era um pedacinho de pão pequenininho assim, não. Era muita coisa. Então, o apóstolo Paulo já corrigiu isso. Se a motivação for para matar a fome, come em casa. Porque não é esse o propósito. Aqui não precisa nem falar, né? Aqui não vai matar a sua fome mesmo. Tem que segurar assim, com todo cuidado, não pode apertar muito, senão quebra, né? Diácono, vamos aumentar esse pedaço de pão aí, misericórdia. Agora não é, irmãos, não é isso. Não é isso, irmãos. O propósito é comunhão. E quando eu participo, eu preciso trazer a memória. Jesus morreu por mim. Eu sou salvo. Eu fui liberto. E eu faço parte do corpo de Cristo. Eu não posso pensar só em mim. As minhas escolhas e decisões são pautadas na palavra. Então, eu vou rever todos os meus passos, a forma como eu trato as pessoas, a forma como me comporto lá fora, a forma como eu trato a família, a forma como eu sou no trabalho, a forma como eu sou na escola, a forma como eu sou na faculdade, a forma como eu lido com as pessoas. Porque Israel deixou algumas coisas entrar. E se perdeu. 23 mil pessoas, é isso? Caíram no deserto. Porque não é falta de palavra. E o próprio texto, ele traz isso. Ele diz lá em cima, né? Em Moisés, todos eles foram batizados, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Você tem sido alimentado nesse lugar? Você tem recebido a palavra? A palavra é a mesma, mas tem gente pegando outro caminho e a gente não consegue entender por quê. Dia do culto das mães, né? Tinha que ter sido no culto dos pais isso, né? Faz parte, amém. É chocolate 100% amargo. Olha você. Não engorda, né? Não engorda. Mais saudável. Então a gente não pode estar aqui de faz de conta, de vez em quando, cantar uma musiquinha, comer um pãozinho, beber o cálice do Senhor, glória a Deus, aleluia. Não, irmãos. Muito mais que isso. Então, discernir o corpo de Cristo é exatamente essa visão. Se você, querido, está saindo da visão, volte imediatamente. Se você está desviado hoje, volte imediatamente. Se você largou o departamento por causa de meninice, volte imediatamente. Porque isso não é exemplo de corpo de Cristo, não. Isso é outra coisa. E o apóstolo Paulo, isso eu não vos louvo. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, pois isso
pois isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Propósito não cumprido. Então, é um povo que experimentou milagres. É um povo que foi cuidado pelo Senhor. E aí, algumas vezes, é de se estranhar, porque tomamos algumas decisões, assumimos algumas posturas, e parece que é falta de alimento, que é falta de palavra. Então, Deus ele vai respeitar as nossas escolhas. Entenda que eu trouxe aqui bem no início a questão da idolatria, que é um Senhor. Eu não vou colocar Cristo, que é o Senhor das nossas vidas, para concorrer com as coisas da nossa vida. Eu não vou colocar Cristo para disputar com alguém da sua família, da minha família. Cristo tem que ser o primeiro. E não é o prejuízo, não, querido. Então, reveja a forma como você está vivendo o Evangelho para ver se está em linha com a palavra. Porque é membro do corpo. O fígado, que faz parte do corpo natural, ele vai cumprir o papel de fígado. Ele não vai ficar olhando para o coração assim, como eu queria bater. Não vai. E nem o fígado, por conta própria, vai sair do corpo. Ele vai permanecer ali, porque ele sabe que ele é importante. Os outros membros sabem que é importante. Tem pessoas que congregam com você aqui, está olhando para você aí, olha para o teu irmão aí, olha aí. Ele sabe que você é importante. Agora você sabe que você se vê importante no corpo. O que eu sou aqui? Alô? Então a palavra de Deus para você nessa noite é o seguinte: examine-se, pois, o homem e a si mesmo, não é o seu irmão não, tá? Não era para o seu irmão não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba o cálice do Senhor. Se tem alguma coisa a má, joga fora, volta para a posição. Se tem algum senhor que está na frente do seu Senhor Jesus Cristo, bota ele para correr, lá atrás. Tem coisas que não é para estarem na fila, é para sair mesmo. Não é para entrar. Então entenda, irmãos, não é danoso Cristo ser prioridade na sua vida. Nós colocamos tantas prioridades na nossa vida, querido. Idolatria, vou voltar para a idolatria. Tantas prioridades. Para Deus não dá. Sempre para depois. Não tem condições. Irmão, não fica com raiva de mim hoje não, tá? Você está sendo tratado hoje aqui. Receba em nome de Jesus. Você faz parte do corpo de Cristo, querido. E você está num bom lugar, onde você vai ser muito bem tratado, em nome de Jesus. Para que você não caia no meio do caminho como os 23 mil. E nós estamos vivendo os últimos dias. Se você ficar preso, o que acontece aqui? Entenda, irmãos, vamos entender a mente do apóstolo Paulo. Ele, quando ele entra na questão aqui de comer e não comer, ele fala assim, no final ele resume tudo. Não é isso, não é esse o propósito. Se alguém oferecer alguma coisa aos ídolos e te dá para você comer, coma, nem pergunta nem de onde veio. Mas se a partir dúvida da pessoa que te ofereceu, dizendo que foi, então por causa da consciência dele, você vai deixar de comer. Mas isso não vai te afetar em nada, mas o cuidado com a vida dele. Está prestando atenção? Amém. O que me remete a essa visão do apóstolo Paulo é que nada que eu faça possa ser apenas olhando para mim. Eu tenho que olhar para as pessoas que estão próximas, primeiramente, e aonde eu estou inserido. Porque, irmão, se eu não entender isso, eu vou estar fora. Tantos benefícios alcançados. Mas eu estou agindo de uma forma que o apóstolo Paulo diz claramente aqui no capítulo 11, isso eu não vos louvo. Porque
vos ajuntais para olhar para si mesmo, pensando só em si mesmo. O evangelho não consiste em pensar só em si mesmo. Entenda isso. Tem muita gente aqui que fez escolhas pensando em você, mas não pode ser meia dúzia. Se você faz parte do corpo, você precisa ter o mesmo sentimento em Cristo Jesus, agir da mesma forma. Então, essa mentalidade, irmãos, vai nos ajudar a mudar comportamento, a mudar tratativa, a mudar relacionamentos, a ver com outros olhos a visão de igreja, de corpo. Amém, irmãos? E aí, quando o apóstolo Paulo ele fala da tentação aqui, ó, quer ver? Capítulo... Eu estou indo lá e cá, irmãos, para a gente aproveitar bastante aqui. Olha só o que ele diz aqui, quer ver? Aleluia! Versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Eu vou ler pela Revista Atualizada. Dá para colocar aqui para mim, Rebeca? Revista Atualizada. Revista Atualizada, capítulo 10, versículo... Versículo 13, né? Está ali? Olha só o que diz. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, que é um Senhor, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Quantos creem nisso? Amém? Agora, é importante que se cumpra uma coisa. Lá no versículo 14, portanto, meus amados, fugi. Não é para você negociar, não é para você flertar, é para fugir da idolatria. Se surgir alguma coisa que tenta roubar a sua paz, roubar a posição de Cristo na sua vida, tirar você da posição, é um Senhor que você não tem que negociar, você tem que fugir. Amém. Você não pode aceitar. Lembrando que não só as coisas ruins ou mais, isso aí você não tem nem que pensar duas vezes. É para você realmente rejeitar, expulsar, eliminar, desfazer da sua vida. Amém. Agora, tem coisas lícitas que você simplesmente precisa entender em que posição está. Porque um dos pecados, dizem que idolatria, né? Dentro de uma linguagem moderna, um pecado capital, que seja, mas é um pecado muito perigoso, porque ele vem bem sorrateiro, que você nem percebe, onde Jesus sempre para depois, Jesus sempre quando sobra. E a gente vive isso, irmãos, muito claro nos nossos dias. Como eu citei aqui no início, que o dinheiro, o amor ao dinheiro, é um senhor. E às vezes no momento do dízimo e da oferta é uma dificuldade, porque existe um senhor que está à frente. Eu estou pegando um exemplo aqui, como outras coisas mais. Mas nós lembramos de uma palavra, que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então entenda, irmãos, que idolatria é uma forma também de amar coisas até acima, se for lícitas. Não pode superar o Senhor. O Senhor primeiro. O Senhor precisa ser o primeiro. Agora, algo importante, irmãos, que eu e você precisamos fazer, faz parte da nossa vida, não podemos esquecer isso, relacionamento com Deus. Se nós entendemos, irmãos, que a ceia do Senhor é comunhão com o corpo, e comunhão também com Cristo, precisamos trabalhar sim o nosso relacionamento com Deus. Olha o que diz a palavra aqui, vou ler para você. Não precisa abrir. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, diz assim, ó: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. É o amor do tipo dele, a forma do tipo dele. Eu não vou entrar aqui no mérito, irmão, de que você forma, de que você ama
a Deus ou a Jesus do seu jeito, mas eu quero reforçar que é do jeito dele, que é da forma dele. Irmãos, priorize os seus relacionamentos com ele. Tem uma outra passagem aqui, não precisa abrir, Marcos capítulo 3, versículo 13. Diz assim, ó, Jesus subiu a um monte, chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Versículo 14. Estou lendo Marcos 3, tá? E escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Veja aqui, irmãos, talvez uma coisa que vai chamar a sua atenção aqui é pelo fato de que você foi chamado para pregar. Todos nós fomos chamados para pregar o evangelho. E que ele nos deu autoridade. Antes dessas coisas importantes, irmãos, tem algo que precisa fazer parte da nossa vida. E a parte mais importante, irmãos, desse relacionamento com Deus. Quando ele fala aqui, ó, para que estivessem com ele, escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele. Primeiramente, estar com ele. Primeiramente, relacionamento com ele. Não tem como, irmão, a gente se envolve com tantas coisas. Porque é possível a pessoa amar tanto a sua obra, mas não amar tanto ao Senhor. Isso tem crescido, irmãos. Pessoas que amam tudo isso aqui. Amam suas coisas. Irmãos, devemos amar essas coisas, sim. Mas o Senhor tem que estar acima. Porque vai ser muito mais fácil amando ao Senhor. Obviamente que você vai amar suas coisas. Mas se você não valorizar o relacionamento com Ele, irmãos, a gente pode se perder ao longo do tempo. A gente pode ter um relacionamento incrível com o corpo de Cristo, mas se não tiver com Ele, é muito complicado. Se eu estou na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o que a palavra diz. Vamos começar com Ele. Já que Ele resgatou você do império das trevas, priorize o relacionamento com Ele. Obviamente, o seu relacionamento com Ele vai refletir aqui tranquilamente. Amém, irmãos? Quando participo do corpo e do sangue de Jesus, eu vou trazer à memória assim, tudo que Ele fez por mim, tudo que eu tenho, tudo que eu sou e o que eu posso ser para o meu irmão. Porque Ele pagou um preço muito alto por mim. Amém, irmãos? Eu gostaria que você ficasse de pé.